fala para a gente, Pai. Possa nos buscar com os ouvidos atentos, Pai, corações abertos, Pai, para receber a tua palavra. Abençoa, Pai, abençoa, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os amados irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiramente, feliz Dia das Mães para as mamães aqui presentes. Não é? Um dia muito especial. Daqui a pouco vou dar um cheirinho na minha. Vou descer lá para a cabeúva. Vou que vou. Não é? É dia delas. Se não fosse por elas, a gente não estava aqui. Tanto aqui lá. A Bíblia diz: honra quem? Honra. E se estou aqui hoje, é porque tem uma mãe que cuidou, ensinou, instruiu. Olha que preciosidade. É o primeiro culto. Gente, que graça, Pai. Theo, até bordado, Theo. A hora de abraçar eles, já falei: passa a instrução para mim também, em nome de Jesus. Esse ano, Deus de graça. Aleluia. Glória a Deus. Amados, olha que interessante. Na terça-feira, o Espírito de Deus me deu uma palavra para ministrar aqui. E ao findar do culto e tudo mais, já tinha uma palavra que estava na minha cabeça durante um tempo. Era sobre Ruth e Noemi. Aí eu falei o seguinte: já que eu vou pregar todo mundo de manhã, vamos falar sobre Ruth e Noemi. Aí chega na sexta-feira, estávamos nós preparando as lembrancinhas, fazendo as coisas para as mamães, e aí veio outro texto. Aí eu falei assim: não está pronto, Deus, não vou mudar não, Deus, faz isso não faz comigo não. Aí de novo, e de novo. Aí eu fui, abri as redes sociais, e de repente me deparei com uma frase. E aí eu falei assim: tá bom, não vou brigar mais contigo. Ele fez misericórdia. Eu não vou. Amém. Vou levar essa palavra. Eu sei que talvez você tenha sonhos, e esses sonhos foram paralisados por alguma situação ou circunstância. Mas nesta noite, nós vamos trazer novamente esses sonhos. Essa noite não. Nós só devemos sair de noite, né? De dorme, sabe? Mas nesta manhã, nós vamos reativar esses sonhos em nossas vidas. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. Vamos crer nisso? Amém. Aleluia. Amados, convido os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do Gênesis, porque não tem como falar de sonho sem falar deste homem. Que homem é esse? José. Oh, glória. Gênesis capítulo 37. Tem revelação nova de Deus aqui, gente. Olha para vocês, eu consegui enxergar algo que eu não tinha enxergado ainda. Olha para frente, falamos desse mesmo texto. Mas as perspectivas da revelação de Deus são diferentes. Como diz a Gabizinha ontem, é multiforme graça. A palavra de Deus, ela vai se renovando e se revelando coisas novas, diferentes, as quais nós não havíamos enxergado antes. Quem achou que está cheio? Quem achou de misericórdia? Olha só, diz assim o texto: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17, quantos anos? 17 anos. O que ele fazia? Pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, entenda-se Jacó, gostava mais de
José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele, mandou o quê? Fazer. Mandou fazer uma túnica longa. Quando os irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: estavam amarrados feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer, você vai nos governar? Você vai nos abraça esse termo, governar. E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai lhe repreendeu e lhe disse: será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus de toda graça, meu pedido nesta manhã é que o Senhor fale e não te cales neste lugar. Meu Deus e meu Pai, eu não sei o que o Senhor tem preparado para nós aqui no dia de hoje. Mas de uma coisa eu tenho a plena convicção: o Deus que está neste lugar tem poder para ressuscitar sonhos, tem poder de trazer à existência promessas feitas, tem poder para mudar histórias e situações. Não estamos reunidos aqui em nome de homens, em nome de mulheres, mas estamos reunidos aqui em nome do Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Israel. Vem, trata deste lugar e ruja o leão aqui. E que ao som do teu rugido, cadeias se quebrem, demônios partam em retirada. Ao som do rugido do leão da tribo de Judá, a tua glória se manifeste. Vem, meu Deus e meu Pai, move com poder e graça. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor tudo pode e sei que faz fazer, porque tu, ó Deus, quando lança a palavra, ela não volta vazia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar algo para vocês. Quem sonhou? Quem sonhou? José sonhou. Mas algo me chamou a atenção neste texto, algo que eu nunca havia percebido antes. Você consegue perceber que José verbalizou os seus sonhos, contou os seus sonhos, porque ele tinha 17 anos. E automaticamente, uma pessoa de 17 anos configura-se uma pessoa imatura. Sim ou não? Imatura. Não sabe ainda quais são os problemas, os desafios da vida. Se você chegar para uma pessoa que tem 70 anos, uma pessoa que tem 50, uma pessoa que tem 30, você começa a ver que o nível de experiência dessas pessoas são diferentes. Quanto mais se vive, mais experiência tem.
E a Bíblia diz algo muito importante, missionária Ruth. Se você tem algum problema, procure os anciões. Por quê? Porque eles têm sabedoria, experiência. E ancião, sabe o que quer dizer ancião? É aquele que tem cabelo? Eu estou dando glória a Deus, porque Deus está aparecendo, a barba está ficando branca. É Deus falando, filho, não passa tinta não. Por quê? É marca da experiência. Aleluia! Brincadeira, mas pode pintar se quiser. Não importa o quão branco os cabelos estejam, mas ao quanto você tem aprendido com as lições da sua vida. Maturidade não vem com quantos anos ou quantos aniversários você completou, mas com aquilo que você viveu em determinadas situações e aprendeu com elas. Isso marca uma maturidade. Nós estamos lidando com uma geração de patriarcas. Estamos falando de Abraão, de Isaac e de Jacó. E José era filho da sua velhice. Algo tinha em Jacó, mas que não tinha em José. O quê? Maturidade, experiência, vida com Deus. Amados, não estou dizendo que quem tem 17 anos Deus não usa. Pelo contrário, com 17 anos, vou trazer para os tempos mais atuais um homem chamado Charles Spurgeon. E eu falo dele com propriedade. Quem estudou missiologia, quem entrou dentro de patrologia, quem entrou dentro do seminário sabe da real importância que o homem desse teve na sua história, na sua biografia. Ele foi considerado o príncipe dos pregadores. Não tem teólogo que se preze, que não estude, que não entenda a riqueza dos ensinos que Charles Spurgeon liberou. O homem que na sua velhice, ainda na sua velhice, reconheceu como pecador ele era. E aonde ele passava, multidões se arrebanhavam. Começou seu ministério com 17 anos dentro de uma igreja batista. Saía pelas ruas e pregava porque não tinha oportunidade de pregar dentro. Deus começou a fazer algo muito grande na vida dele. Isso me diz algo muito interessante. Não existe idade quando Deus quer fazer. Mas precisamos de algo. Sabedoria. Deus ele quer fazer, mas ao mesmo tempo temos que agir com sabedoria, para que você não se apoie em si mesmo para as obras que Deus quer realizar. E quem faz a obra não sou eu, não é você, não foi Charles Spurgeon, não foi José. Quem fez e operou foi Deus através da vida desses homens, dessas mulheres. É Deus quem faz. É Deus quem faz. Você está entendendo que é Deus quem faz? José, no nível da sua imaturidade, ele teve sonhos. E Juninho, ele cometeu um grave erro. Sabe por quê? Porque ele precisou contar o sonho. E por que ele não contou o sonho para os irmãos? Porque José agora teve a revelação. José não tinha capacidade espiritual, maturidade espiritual e vida suficiente com Deus para interpretar aquilo que ele sonhou. Porque se ele tivesse esse nível, essa sabedoria, esse entendimento, ele teria ficado calado e esperado para aquilo que Deus ia fazer. Mas ele contou por quê? Porque não tinha maturidade. José contou porque não tinha maturidade. 17 anos de idade, não conseguia ter a dimensão daquilo que Deus estava projetando para ele lá na frente. E sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Você tem adentrado a este espaço, Deus tem colocado sonhos em teu coração, e por muito que você tem verbalizado, e as coisas não acontecem. Por quê? Porque não é tempo de contar. É tempo, sabe do quê? Buscar em Deus a sabedoria, a compreensão para aquilo que Ele vai fazer. Aleluia! Tem algo que não se compra, porque sempre será entre nós e Deus. Presta atenção, os irmãos odiaram. Mas o pai, mesmo estranhando a fala de José, e pensem
José não era o primogênito. José era um dos mais novos. Após ele, só Benjamim. No aspecto da honra, José não seria honrado como primogênito. Seria um dos últimos, o penúltimo a ser abençoado pelo pai. Automaticamente as pessoas passariam a não entender este sonho. Por quê? Porque como pode o último ser honrado mais do que o primeiro? Quem entendeu? Como pode o último, o penúltimo, o trinúltimo ser honrado mais do que? As pessoas não entendem o mistério que Deus tem na tua vida por uma única coisa. Elas sempre vão se achar superior a você. Vão sempre achar mais dignas do que você. Vão sempre achar melhores do que você. E por isso vão tentar fazer criar situações e circunstâncias para matar aquilo que Deus tem na tua vida. Por isso chegou a hora do silêncio, porque sonho não se conta, sonho se vive, promessas não se conta, promessas se vive. Ei, se você entender a dimensão do Espírito, você vai começar a entender. Palavra liberada é palavra plantada. Palavra plantada é aquela que está esperando o momento certo para ser germinada. E quando germina, brota, e você não vai precisar falar, porque todo mundo vai. Aleluia, glória. Você não vai entender. Não precisa contar. No tempo certo todos vão. José não precisava nem contar. Nosso Deus é temporal. Lá na frente, os irmãos iam enxergar. Mas sabe de uma coisa? Para toda promessa tem um período do processo. Deus usa a nossa maturidade para forjar em nós algo. E sabe qual é esse algo? José não soube interpretar o seu próprio sonho, mas em meio às dificuldades e circunstâncias, ele passou a ter vivências, experiências, maturidade perante Deus, ao ponto de ele nem precisar mais sonhar. Ele interpretava o sonho dos anjos. Você não vai entender. Você está conseguindo entender? Ele não precisava mais sonhar. Ele interpretava o sonho dos. Deixa eu contar algo para vocês. Na terça-feira, enquanto estava ministrando aqui, a palavra de Deus foi justamente aquela onde Jesus fala para os seus discípulos: passamos para o outro lado da margem. Passamos para o outro lado da. Entraram no barco e foram adiante. Até que veio o vento, vieram as ondas, e os discípulos se apavoraram. Jesus estava na proa do barco, dormindo com o seu travesseiro, aconchegante, a tempestade jogando o barco de um lado para o outro, e de repente seus discípulos vão lá, despertam ele e falam: mestre, não te importa que morremos? Os discípulos esqueceram de uma coisa: quem estava no barco? Quem estava no barco? Jesus. Quem liberou a palavra? Jesus. E Jesus diz: passamos para o outro. A palavra foi: nós vamos, passemos para o outro lado. Mas no meio do caminho as tempestades acontecem. E isso acabou tirando o foco de quem? Dos discípulos. Mas por que Jesus dormia? Porque a palavra foi liberada. Passamos para o outro lado. Jesus, ele sabe que aquilo que ele fala não volta vazio. Se ele diz passamos para o outro lado, Jesus dormia tranquilo. Por quê? Porque ele sabia que ele ia chegar do outro lado. Quem tem confiança naquilo que Deus promete, pode vir a tempestade que vier, o vento que quiser soprar que sopre, uma sapa se quiser se agitar que se agitem, mas não terei medo em meu coração, porque fiel é aquele que promete em cumprir. E preste atenção nisso. A fé vem do ouvir e ouvirá. E o que Jesus tinha lançado? E de repente ele vira e fala: homens de pequena, porque ouviram a palavra e não creram. E pela palavra quieta o mar, pela palavra quieta o vento. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece?
José recebeu uma palavra. José recebeu um sonho. José recebeu um direcionamento divino. E se Deus deu, pode vir irmão, pode vir pai, pode vir mãe, pode vir os mercadantes, podem vir Potifar, pode vir a mulher de Potifar, pode vir quem quiser. Se Ele prometeu, Acabou. Aleluia. quem está entendendo? Eu estou. Quem está Aleluia. pegando aí? Eu estou. Quem tem Aleluia. promessa de Deus aqui? Quem recebeu a palavra de Deus aqui? Quem sabe Deus que serve aqui? Para de olhar para a tempestade. Olhe para aquele que te prometeu, porque Ele já está preparando o cumprimento da promessa. Eu creio. Contemple com os olhos da fé os seus filhos aqui. Contemple com os olhos da fé o seu marido aqui, sua esposa aqui. Contemple com os olhos da fé a sua conta bancária com dinheiro. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Começa a olhar uma casa nova. Começa a olhar um carro novo. Começa a olhar um emprego novo. Começa a olhar as coisas mudando na sua volta. Não porque você tem capacidade, mas porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não ande por aquilo que Ele tem para te oferecer, mas ande porque Ele é fiel em cumprir aquilo que Ele próprio liberou sobre você. Ele é Deus. Aleluia. Se Deus falou, você vai, você vai. Se você vai ter, você vai ter. Tem gente que Deus vai dar muito. Tem gente que não vai nem ganhar tanto, mas Deus vai dar o suficiente para cumprir o propósito dele na sua vida. Não sei se tu está entendendo. Glória a Deus. Mas guarde a palavra do Senhor no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Grave-a nas tábuas do seu coração. Porque Deus não volta atrás daquilo que Ele fala. É verdade. Deus não volta atrás daquilo que Ele fala. Aleluia. E a gente fala o seguinte: Deus se arrependeu. Deus tinha tanta coisa para fazer na vida daquele irmão e aquele irmão abandonou. Aquele irmão deixou as coisas para trás. Não. Se Deus prometeu, Ele vai fazer igual Jonas. Você vai tentar fugir, mas eu trago para perto, porque eu prometi e eu vou. Pode até ir, mas volta. Quem está entendendo? José podia interpretações? Aos 17 não. Mas e a partir do momento que ele foi vendido como escravo, ele podia interpretar? Não, ainda não. Ainda não. Sabe por que não? Maturidade vem com a experiência. E é aquilo que você aprende com ela. Um cara que não teve culpa. Um cara que não teve nenhuma responsabilidade sobre a sua própria venda. Você consegue entender que um homem que foi chamado para ser vendido como empregado, como escravo, talvez em seu coração José pudesse até pensar: aquele sonho foi um equívoco. Mas em nenhum momento José questionou o processo. Aceitou o processo. Porque o processo nos fortalece e nos permite avançar e ir para lugares que nós não poderíamos ir. Por que ele foi lançado na cova? Porque dentro de um buraco, dentro de uma cova, só tem um lugar onde você enxerga a luz. E onde é? E eleva os seus olhos de onde me vem. Se você quer ter resposta, mesmo que te jogue numa cova, olhe para o alto que a resposta vem. Quem está entendendo? Essa igreja é pentecostal ou não? Eita! Olhe para o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo. Nele estão todas as fontes: a fonte da salvação, a fonte da cura, a fonte da libertação. Que o que tu procura está nas mãos de Yeshua e Ele está pronto a liberar sobre a tua vida. Olha para Ele! Glória a Deus. Aleluia. Eita, Aleluia.
Olhe para ele. Ah, mas tudo bem, foi vendido como escravo. E agora? O apóstolo Paulo fala, por causa da tua palavra, por causa do ministério da palavra, por conta daquilo que o Senhor me entregou, eu me coloquei como escravo, como servo do Senhor. Verdade. José passou a viver uma experiência que só quem aceita a vontade de Deus entende. Porque a vontade de Deus é assim, ela se torna maior do que a nossa. A vontade de Deus se torna soberana em relação à minha vontade e à vontade de qualquer outro. A vontade de Deus permanece acima. Quem tem vontade própria é livre. Deus nos fez livre do pecado. Mas se você está nele, você é escravo dele. Porque já não mais eu. Crente entende essa frase, porque não mais eu. Mas Cristo vive em mim, aleluia. E Cristo diz o seguinte: a minha comida e a minha bebida não se consiste naquilo que nesta terra está, mas em cumprir a vontade do Senhor, aleluia. Quando você passa a entender que você foi colocado como escravo em prol de uma obra muito maior, você não questiona. Aleluia! Você aceita e vive. José não questionou, aceitou e vive. É Deus gerando maturidade. Aleluia! Crente com maturidade não olha para essas coisas, não consegue enxergar a sua vontade acima das vontades divinas, mas antes se toma e se entrega para aquilo que Deus quer. Quem está entendendo? Aleluia! E olha só, José foi para a casa de um homem chamado Potifar, chefe da guarda de Faraó, um general, alguém de renome. Crente que é crente quando entra para trabalhar em algum lugar, Deus abençoa. O destaque vem. As pessoas enxergam algo diferente. Sim ou não? Sim. Se ninguém notar algo diferente de você, é necessário que você veja toda a sua vida. Tudo aquilo que você tem feito, suas atitudes. Porque José se destacou por aquilo que ele era. Tudo que José fazia prosperava. Então, qual a sua descendência? Jacó tocava, era abençoado, era prosperado. Isaac tocava, era prosperado. Deus multiplicava. Ei, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Vai para a terra que eu te mostrarei. E lá prosperará. Abraão foi para uma terra, para um lado, onde havia escassez. Mas quando ele pisou naquela terra, chegou a fartura. Por quê? Porque quem abriu o caminho foi Deus. E quando José chegou na casa de Potifar, o destaque apareceu. Ele começou a chamar atenção pelo seu jeito, pelo seu temperamento, pelo entrega. O que aconteceu? Cresceu o olho de quem? Cresceu o olho de quem? Da mulher de? E a mulher de Potifar começou a desejar para si aquilo que não era dela. Começou a querer para si aquilo que não lhe pertencia. E olha só, é sentido figurado. Porque a intenção e a personificação dessa mulher é a mesma dessas pessoas que estão à sua volta, que só estão querendo barrar aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua história. E eles vão tomar a forma daquilo que porventura possa te tirar do foco. Neste caso, a mulher de Potifar, eu não consigo entender esse texto como se fosse uma mulher que não tivesse formosura. Até porque naquela época, as mulheres mais bonitas casavam com pessoas de destaque. Se ele era general, então ele estava casado com uma gatona, uma mulher bonita, desejada entre os homens. E foi ela que apareceu perante José. E José fugiu. Correu ao pecado. Agora tem que usar essa frase.
base aqui, não é chamar o máximo não. Mas é porque tem hora que a gente precisa falar um pouco lembrar. A Bíblia diz: resistir ao diabo, ao diabo se resiste. Mas se é um pecado, se foge. Tem gente que fica lá, no ambiente do pecado, e fala: eu não vou pecar, eu não vou pecar. E de repente, quando você vê, as más companhias corrompem os bons. Quem disse isso? Jesus. Ande com o maldizente, você se tornará um. Ande com o mentiroso, e você se tornará um. Ande com o adúltero, e você se tornará um. Ande com quem não vive a palavra de Deus, e você vai começar a viver como um descrente. É. Mas José fugiu, saiu do ambiente do pecado, e ainda assim foi imposto sobre ele uma culpa que não era, e ele foi para onde? Para uma prisão. Na prisão, no cárcere, são lugares de solidão. É um lugar. É um lugar onde você está preso, onde a sua capacidade é limitada. Você não pode avançar além das grades. As grades te impedem de prosseguir. Mas olha só que interessante. José preso. Ainda assim, mesmo injustamente, nunca questionou o que estava acontecendo com ele. Porque processo não se questiona, se vive. E até em lugares onde a circunstância te limita, Deus te fará prosperar. Estão querendo te limitar? Estão querendo te parar? Estão querendo colocar uma cerquinha à sua volta? Meu amado irmão, eu já falei que comigo é desse jeito. Se colocar cerquinha, eu passo o computador por cima. Sabe por quê? Porque não há cerco, não há grades, não há aguilhões, não há prisões que resistam à ação e à manifestação da glória de Deus em nossas vidas. Não está entendendo? José entrou para ser preso, mas as chaves da cadeia estavam na mão dele. Eu entro e saio na hora que eu. Deus é Deus, aleluia. Mas José se colocou na condição de servo. Se Deus me colocou aqui, eu vou ficar aqui. Ele começou a administrar ali, olhar para um lado e para o outro. Ele tinha chave, chamava o preso daqui, o preso de lá. E eis aqui uma revelação fortíssima. Diga assim comigo: José não tinha capacidade de entender os sonhos de Deus em sua vida. Depois do processo, os olhos se abrem. José chegou num processo na sua vida que, após anos e anos, como escravo, como injustamente condenado a uma prisão, chegou no momento da sua vida, e agora parafrasearei, no momento do seu ministério, ao qual ele já não mais conseguia enxergar as coisas da maneira que antes ele enxergava. Por quê? Porque as lutas, as aflições e as circunstâncias trouxeram para ele no coração com maturidade. Deus nos coloca na condição de dependência dele. Deus não está permitindo que você passe por circunstâncias, situações, problemas, simplesmente para que você fique inerte a elas. Não. Deus está te dando a oportunidade de crescer um pouco mais. Deus está te dando a oportunidade de entender que você depende dele. Deus está mostrando que é ele quem governa a tua vida. Deus está mostrando que sem ele nada podeis fazer.
José já estava no outro nível, no qual aquilo que ele não conseguia enxergar, neste momento, os olhos dele se... Quem quer mergulhar nesse texto comigo e entender que existem chaves escondidas nas Sagradas Escrituras. E Deus, Ele quer entregar chaves para nós hoje, para destrancar algumas coisas, abrir conhecimentos. Porque tem muita gente que fala que vive, mas vive algo que não conhece. E se você não conhece isso que você está vivendo, então não tem valor. Você está vivendo algo que você próprio não sabe. Você está vivendo uma filosofia do Martinho da Vila. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. A filosofia que é, está indo na igreja boa, que basta. Eu leio um versículo por dia, já basta. Tem coisas que Deus só vai revelar quando você passar a ter intimidade com Ele. E Ele está permitindo que você passe por algumas situações ou circunstâncias. Para quê? Para que você se aproxime dEle e Ele possa entregar a você chaves de conhecimento que sem essa situação você não entenderia. Aleluia! Quem está entendendo? Aleluia! O pastor Marcelo, ele falou algumas coisas muito interessantes. E aquilo, as coisas que ele falou ficou muito no meu coração. E quando eu li esse texto, uma das coisas que ele falou fez sentido. Mais sentido ainda, porque fazer sentido, cara. Sabe? Tem coisas que Deus não vai revelar para qualquer um. Até porque aquilo que Deus revela se revela mediante a experiência que essa pessoa vive. E tem pessoas que estão do teu lado, mas elas estão no mesmo processo que você. Elas estão em outro processo. Então Deus quer se revelar e se manifestar aquela pessoa de uma maneira. E Deus quer se revelar e manifestar você de outra. Isso é multiforme graça. Então não questione quando alguém não entenda a forma que Deus te usa. Não se preocupe com aquilo que as pessoas vão medir em você. Até porque a régua delas é mediante aquilo que elas vivem e são. Mas quando você é medido pela régua de Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Por isso nós temos que passar a entender que por mais que você viva certas experiências, as pessoas não vão entender. Mas Deus está liberando porque Ele sabe que você vai entender. E olha o que acontece aqui. Olha a chave que Deus liberou sobre a vida de José. Gênesis capítulo 40 diz: algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. Deixa eu explicar algo para vocês. O que é pecado? Pecado é aquilo que transgride a lei. Pecado é o que transgride a lei. Neste caso, tanto o copeiro quanto o padeiro transgrediram a lei do seu senhor, o faraó. Automaticamente, pastor Daniel, o que o copeiro e o padeiro fizeram? Pecaram contra o seu senhor, o rei, o faraó. E quem peca vai para um lugar. Que lugar é esse? Na prisão. Você transgrediu a lei? O único que conseguiu a proeza de sair mesmo condenado, você já sabe quem é. Não vou dar igual para ele, não. Mas se está condenado, transgrediu a lei, vai para prisão. Esses dois homens foram, porque foram imputados o pecado da ofensa, a transgressão de uma lei.
Esses homens estavam lá e sob a responsabilidade de quê? Eita, a gente vai pegar um mistério rapidinho. Responsabilidade de? E agora, o faraó irou-se contra os dois. Faraó e eles, não é que você entender o processo. Irou-se contra os dois. Este que era o chefe dos copeiros e o outro que era chefe dos padeiros. E mandou prendê-los na casa do capitão da guarda. A mesma prisão que José. O capitão da guarda os deixou sob os cuidados de quem? José. Eu vou continuar. Vocês vão entender. Gente, quando eu vi isso, labareda. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito estavam na prisão e sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma. E cada sonho tinha a sua própria. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que eles estavam. O pecado causa tristeza. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó. Quais oficiais? O oficial da padaria e o copeiro. Eles eram oficiais. Que também estavam presos na casa do seu senhor. Por que vocês estão com semblante? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não tivemos quem nos interpretasse. Disse-lhe José: não são de Deus as contem-me. Não são de as interpretações. Conte-me os sonhos. Você está entendendo? Aquele que não podia interpretar o seu próprio sonho diz: quem interpreta é Deus. Então, por quê? Ele já estava interpretando, estava no ambiente de glória. Aquilo que ele falava tinha autoridade, e quem estava com ele era nada mais, nada menos do que o próprio Pai Deus. E aí, o primeiro a voltar foi o copeiro. E o copeiro diz: no meu sonho, diante de mim, eu vi uma videira. Eu vi o quê? E a videira, eu peguei o fruto da videira, peguei 3 ramos, coloquei ali, brotou, floresceu as uvas. E quando amadureceu os cachos, eu peguei, coloquei dentro de uma taça. E o que eu fiz com aquelas uvas? E entreguei nas mãos de... Eita, calabada, sempre calabada. Você não está entendendo a dimensão escrita nesse texto? Após 3 dias, diz Davi. Davi não, oi, meu Deus. Diz José: após 3 dias, sairás daqui e servirás junto à mesa do... Um apontamento profético aqui. Quem é espiritual vai entender. O sonho do copeiro é: eu vi videira, peguei 3 ramos, os ramos frutificaram, e eu esmaquei as uvas, dei a vara. Depois de 3 dias, você voltará a servir junto à mesa de Faraó. O que isso quer dizer? O que é a videira? Quem é a videira verdadeira? Quem é a videira verdadeira? Quem foi moído, espremido? Quem ao 3º dia ressuscitou? Ei! Não, você não está entendendo. José está dizendo: o perdão chegou sobre a tua vida. Ei! Quando há transgressão e há arrependimento, o perdão chega. E quando o perdão chega, você está novamente habilitado a servir na mesa.
habilitado para servir de novo na mesa. Glória a Deus. Aleluia. Quem aqui é perdoado? Deus é Deus. Quem aqui? A videira, vinho, sangue de Cristo, que te habilita novamente a viver junto à mesa do Rei. Quem passou nesse processo? Aleluia. Quem passou nesse processo? O perdão te alcançou. Deus está dizendo para você. Você foi chamado para servir junto à mesa do Rei. Ah, Deus! Mas aí o padeiro encheu-se de encorajamento. Afinal de contas, a interpretação foi tão boa. Olha, eu tinha um sonho também. Nesse sonho, eu levava cestos. Cestos. Olha só. 3 cestos de pão branco. E nessa cesta havia pão de tudo que era jeito. Era pão sofrado, era pão doce, era pão de tudo que era maneira. Mas só que os pobres vinham e comiam dos cestos que estavam sobre a sua cabeça. E aí José dá uma interpretação bem diferente. Dentro de 3 dias, Faraó pedirá a sua e as aves comerão dela. Isso personifica aqueles que ouviram, que sabem da misericórdia de Yeshua, da manifestação do perdão que estava à disposição, mas não assumiu a posição que deveria. Por quê? Porque estava se faltando naquilo que o outro estava fazendo. Eita, você não está entendendo. Se deu bem para o copeiro, vai dar bem para mim, independente da situação. Não. Se no teu coração não houver o sentimento de arrependimento, não pode acontecer o mesmo que aconteceu com o copeiro. Você apenas entendeu o que Deus está fazendo na vida dele, mas você não quer assumir essa mesma misericórdia sobre a sua vida. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele que não se arrepender, condenado já está. O copeiro estava de um lado da cruz. Não sei se você está entendendo. Aleluia. E o padeiro estava do outro. Ambos tiveram a visão de Cristo, mas só um se arrependeu. É verdade. E ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o outro virou comida de lixo. Talvez você não está entendendo o que Deus está querendo dizer aqui, mas Deus está dizendo: vou começar a mudar histórias. Aleluia. José vira para o copeiro e fala o seguinte. Aí vem outro mistério, pastor. Quando você chegar lá, fale para o faraó as injustiças que me foram causadas. Após 3 dias, o copeiro foi restaurado à sua honra e o padeiro foi morto. E o copeiro lembrou? O copeiro lembrou? Não. E por que ele não lembrou, pastor? Eita, amnésia? Eita, 3 dias, não lembrou? José aqui. José é o cara injustiçado dentro da prisão. Ei, copeiro. O profeta foi usado na tua vida. Lembra do profeta. Mas preste atenção. Agora vem uma bênção. Tem hora que você espera a honra de pessoas que você liberou palavras. Você espera a honra de pessoas as quais Deus, pela sua misericórdia, te usou para ministrar. Mas essas pessoas esquecem. E sabe por que esqueceram de José? Não é porque elas eram ingratas, é porque elas não estavam entendendo o processo. E Deus vai permitir que pessoas que não entendam o processo caminhem do seu lado. E que esqueçam daquilo que um dia você fez por elas. Por quê? Porque Deus é injusto? Não. Porque quem foi que morreu? Dos dois, quem foi que morreu? Padeiro. O faraó estava sentindo a falta do que então? De um? O que ele iria precisar? De um?
de José. José ia para onde? Pastora pegou a visão aqui. Se o copeiro tivesse falado de José, para qual lugar José iria? Mas Deus não te fez para ir para a padaria. Deus te levantou para ser governador. Deixe que esqueçam de você e do que você fez. Pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque tudo não foi feito para ir para a padaria. Deus te levantou para viver no palácio. E canta minha série, meu pai. Oh, glória! Deus é Deus, aleluia. E queira que eu vá um pouco mais profundo na oligarquia do Egito, não existia a função de governador. Não existia o cargo de pega a visão, igreja. Pega a visão que eu estou encerrando agora. Pega a visão que eu já vou encerrar. Ei! Chegou no determinado momento que quem sonhou foi Faraó. E quem tem habilitação para revelar sonhos e trazer a revelação devida? Quem está bom? Porque de Deus vem vem e me conta, que eu tenho. Chegou um momento que nem os sábios do Egito sabiam interpretar aquilo que o Faraó havia sonhado. E aí chegou o tempo da honra. Aí chegou o tempo da exaltação. Ei, há uns anos atrás aí, tinha um cara lá na prisão que me revelou que eu voltaria aqui junto à mesa. Sabe quem tem autoridade para chegar junto à presença do rei? Quem está servindo a? Aí aquele que serve à mesa chega para Faraó, chega perante a presença do rei e fala: lembra! Ó, tem um lá que pode mudar, interpretar. Chama José. O sonho não vou entrar em detalhes do 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, das vacas magras, vacas gordas, dos peixes. Não vou entrar no mérito desses sonhos. Mas eu vou entrar no mérito do quê? Quando Deus quer, e quando você entender o teu processo, esse sonho que morreu em teu coração, por conta das situações e circunstâncias, ele ressurge de uma maneira. Deixa eu dar um negócio para você. Quem tem o poder da criação? Deus. Tudo que foi feito por meio dele, através dele, e nada do que foi feito poderia vir a existir se não fosse a palavra sendo manifesta. Amém. E quem é a palavra? Jesus. O homem tem a capacidade de transformar a matéria, transformar aquilo que já, mas Deus tem o poder da criação. E qual foi a palavra que ele liberou? Ó, vai acontecer isso. De repente Faraó vem e fala: te colocarei. Como? É Deus dizendo: José, estou trazendo à existência aquilo que não existe. Estou forjando algo que não existe. Estou trazendo à existência algo que não existe. E por que Deus está fazendo isso? Porque Ele quer honrar quem o honra. José, tu foi fiel na cova, tu foi fiel na casa de Potifar, tu foi fiel na prisão, tu suportou o tempo da provação. E se tu suportou, o sonho não morreu atrás. Ei, a estrela, o sol e a lua se curvarão diante de ti, os peixes se inclinarão
E eu vou liberar. Suporte o processo. Suporte o processo. Porque o Senhor te colocará em governo. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. O Senhor não trará sobre tua casa a vergonha, mas trará dupla honra. Não sei se tu está entendendo. O sonho que Deus te deu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero ser um canal da tua glória nesta manhã. Ressuscita sonhos aqui nesta manhã. Senhor, sonhos como o de José, que por anos pode até ficar adormecido, mas quando se trata em trazer a existência, o Senhor cria até o que não existe, mas faz acontecer. Eu não sei, Pai, mas eu já vejo a tua presença entrando em lares aqui. Eu já vejo a tua glória entrando em ministérios aqui. Eu já vejo a tua presença mudando vidas e sortes aqui neste lugar. Se você crê nesta palavra, eu não vou fazer apelo, porque esta manhã nós temos que encerrar um pouco mais cedo, porque nós vamos passar o dia com as mães. Hoje o dia é com elas. Mas se você crê naquilo que foi ministrado aqui nesta manhã, se você entende que a imaturidade te faz não entender aquilo que Deus quer, mas a maturidade te habilita a tão somente aceitar, como também ser um canal de transformação na vida de outros. Estenda as suas mãos e fala assim: Senhor, eu estou tomando posse agora das tuas promessas, dos teus sonhos, dos teus planos sobre a minha vida. Não abro mão, não vou deixar que morra, pois eu creio que um dia a videira floresceu, a videira deu seu fruto, o fruto foi esmagado, e o vinho foi estabelecido. A aliança, o sangue de Jesus nos habilita a viver, a receber, a entender, a aceitar as tuas promessas, os teus planos, a tua visão sobre as nossas vidas. Aceitamos, porque sabemos que o governo foi liberado. E se Cristo é herdeiro do trono, somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Não fui feito para ficar por baixo. O Senhor levanta e nos coloca a assentar junto a príncipes. E eu saio daqui desta manhã com a certeza que todas as promessas se cumprirão em minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Só aquele que crê dá um brado de vitória. Nesse momento eu queria chamar todas as mães para vir aqui à frente. Todas as mães, vem aqui à frente, todas as mães. Oh, glória, e na cheira, na cheira. Eu poderia ter trago uma palavra sobre mãe nessa manhã.
queria falar de José por um motivo. Minha pastora, amadas irmãs, missionárias, tem sonhos que foram enterrados e sufocados. Talvez você está com a cabeça lá no seu filho nessa hora. Talvez com a cabeça no seu marido. Talvez pensando em tantas outras coisas. E até se perguntando, Deus, onde o Senhor está? Onde estão as promessas? Deus está dizendo para você nesta manhã. Você que é mãe. Deus ressuscita sonhos. E está dizendo que tão somente tu, quanto a tua casa, não vão servir ao Senhor. Servem. Andar por fé, isso é olhar já na realização do milagre. Oh, você e sua casa servem ao igreja. Estende as mãos sobre essas mulheres. Deus de toda graça, eu te peço, meu Deus e meu Pai, se elas são mães, se elas são avós, se tem aqui bisavós, eu sei que tem. Deus de graça, diz a tua palavra, serão benditas elas e as suas descendências. Meu Deus e meu Pai, se são mães, há preocupações em seus corações, sim, com relação aos filhos, ao futuro deles, aos netos e seus futuros, aos bisnetos e ao futuro deles. Mas eu creio, a promessa foi liberada sobre estas mulheres, e a tua palavra não volta vazia. A mulher sábia santifica o seu lar, e estas mulheres, como canais da tua glória, serão agentes de transformação aonde os pés delas pisarem. Senhor, a chave da prisão foi liberada. Eita! Mulheres, vocês estão entendendo que Deus derramou sobre a sua vida? A chave da prisão está nas suas mãos. Deus liberou sobre a tua vida a unção do governo. Eita! Dentro da sua casa, vai, ministra sobre a vida dos seus filhos, netos ou bisnetos, na vida do seu marido. Deus está dizendo que Ele vai transformar vidas e histórias deste lugar. Porque Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se você crê, fala para o Senhor, mulher. Glorifique a Ele. Exalte a dele. Viva o milagre do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos entregando a lembrancinha no Dia das Mães. E a Mônica chegou para mim e falou o seguinte: o que nós vamos dar para as mães? Aí parece que é um meio clichê, né? Suculenta. Mas sabe por que eu falei para ela que tinha que ser suculenta? Porque a suculenta, eu poderia dar uma rosa. A rosa é até bonita, mas tem espinho e machuca. Por que mãe tem que ser uma suculenta? Sabe por que, meu pastor? Tem que ser suculenta para as mamães? Porque resiste à falta de água, resiste ao calor. Uma das plantas mais resistentes são as suculentas. E essas mulheres são fortes demais. Que Deus abençoe. Que Deus dê a vocês um dia abençoado. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria passar a palavra para a nossa pastora Léa. Glória a Deus, né? Palavra abençoada nessa manhã. Palavra de vida, né? Palavra de promessa. E nós temos que ter as promessas do Senhor e receber, né? Bem, em especial as mães, que Deus abençoe a nós, né? Que nos fortaleça, né? Que nos dê sabedoria, entendimento, né? A honra e glória do Senhor. Aquele nosso sorriso, nosso alberto, por favor, deposite no Brasil do nosso. Vamos estar orando. Nosso
Santo e maravilhoso Deus, cumpre sua promessa. Nós temos que trazer sim as primícias para a tua casa, para que ela continue aberta, ela continue prosperando, Senhor, meu Deus e meu Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa aquele que trouxe sua oferta, seu dízimo, Senhor. E da mesma forma, abençoa aqueles que não puderam, aqueles que ainda não entenderam, meu Deus e meu Pai. Derrama a bênção sobre cada um aqui. Abra a janela dos céus sobre este lugar, sobre a cada irmão aqui, cada pessoa que aqui adentrou, Senhor, meu Deus. Abençoa poderosamente, Senhor, meu Pai querido. Muito obrigada, Senhor, por esta manhã. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigada por saber quem o Senhor é. Porque quando nós entendemos quem o Senhor é, nós não nos temos que nos preocupar com as demais coisas. Porque quando buscamos o reino do Senhor, quando nós estamos firmados no seu reino, as demais coisas serão acrescentadas. Muito obrigada, Senhor, por esta manhã, por esta palavra maravilhosa. Abençoa cada mãe aqui, cada mãe também que não pôde estar, Senhor, cada mãe que está enferma, orando, Senhor, cada mãe que está sofrendo com seu filho, meu Deus, no seu coração, meu Pai querido. Traz o refrigério, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Estende as suas mãos. Vamos dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Aquele que está firmado na rocha, que é o Senhor Jesus.